Nação rubro-negra, para tudo o que você está fazendo agora. Para o trabalho, para a conversa, para o almoço, para o que for. Porque o que eu tenho para te contar hoje é daquelas notícias que faz o coração do flamenguista acelerar de um jeito absurdo. E olha que essa aqui não vem do mercado, não vem de empresário inflando o nome, não vem de rumor de janela. Vem de dentro do próprio elenco, e não custa um centavo ao Mengão. Há poucos dias da decisão que pode colocar o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, o técnico Leonardo Jardim ganhou uma boa notícia dentro de casa. Um jogador que estava na baixa, que muita gente já tinha esquecido, que uma parte da torcida até questionava, deu a volta por cima, recuperou a confiança e virou peça importante na hora exata. O nome dele, Jorge Carrascal. Calma que eu vou te explicar tintim por tintim porque isso muda o jogo contra o Cruzeiro. Deixa eu te lembrar, meu irmão, de onde o Carrascal saiu, porque sem esse contexto, a virada dele não tem o mesmo peso. O meia colombiano chegou ao Flamengo com status de promessa, daqueles jogadores que a diretoria trouxe apostando em técnica apurada, drible curto e visão de jogo. Mas a verdade é que ele viveu um período de baixa antes da parada para a Copa do Mundo. Perdeu espaço, perdeu minutagem, e pior, perdeu a confiança. E eu não vou fingir que não vi, a torcida, que é exigente, cobrou. Cobrou postura, cobrou entrega, cobrou aquele algo a mais. Aqui no canal a gente sempre foi honesto. Esse canal não é de ilusão, esse canal é de verdade. E a verdade era essa, o Carrascal estava devendo. Não por falta de talento, porque talento ele sempre teve de sobra, mas por falta daquele estalo, daquela sequência, daquela confiança que faz o jogador arriscar o drible, tentar o passe de quebrar linha, chutar de fora. Isso aí não se compra, isso aí se reconstrói. E é exatamente isso que aconteceu. E agora, presta atenção, porque essa parte é a mais importante do vídeo. Isso não é rumor barato, não é conto de pescador, não é especulação. É informação real, concreta, com fonte. Depois da parada para a Copa do Mundo, o Carrascal deu a volta por cima. Recuperou confiança, recuperou ritmo, e passou a ser uma peça importante no time do Leonardo Jardim. O próprio treinador tem enxergado nele uma opção real para essa reta decisiva de temporada. Repara no que isso significa, nação. O Flamengo está a poucos dias de um jogo que vale vaga nas quartas da Libertadores, contra o Cruzeiro, um adversário que não dá vida mansa para ninguém. E nesse momento de decisão, o Jardim não precisou ir ao mercado, não precisou esperar janela abrir, não precisou brigar com o empresário. Ele ganhou um reforço de graça, que já conhece o clube, que já conhece o elenco, que já entende o que é vestir essa camisa. Um reforço que volta no momento em que o time mais precisa de profundidade de elenco. Agora chegou a hora de falar de futebol de verdade, porque resenha sem análise tática não é resenha, é achismo. O que o Carrascal agrega nesse time? Primeiro, imprevisibilidade. Ele é o tipo de meia que pega a bola no terço final e tenta aquilo que ninguém espera, o drible seco, a enfiada no espaço, a arrancada. Contra time fechado, que o Cruzeiro provavelmente vai montar, você precisa de alguém que quebra a linha. E é aí que ele entra. Segundo, alternativa no banco e no time. O Jardim não vai precisar estourar os titulares. Com o Carrascal em alta, ele ganha uma opção que entra e muda a característica do jogo, ou até disputa a vaga de titular. Terceiro, moral. Nada dá mais confiança para um elenco do que ver um companheiro renascer. Isso contagia o vestiário, meu amigo. E vestiário confiante, em Libertadores, é meio caminho andado. E eu vou ser direto contigo, o Carrascal não é mais promessa, ele é arma. Uma arma que o Flamengo tem agora, antes da decisão, sem gastar nada. Isso é gestão, isso é leitura de elenco, isso é o tipo de coisa que decide campeonato. Mas espera, antes que você pense que é só alegria, tem um detalhe nessa história que pouca gente está falando, e é exatamente o que vai fazer a diferença contra o Cruzeiro. Se você ainda não se inscreveu, aperta o botão vermelho agora e ativa o sininho, porque daqui a pouco eu vou abrir o jogo de vez, de flamenguista para flamenguista. Segura aí que a melhor parte ainda tá por vir. Chega de reportagem, chegou a hora da resenha. E eu vou te falar o que eu penso, sem papas na língua. Eu fui um dos que criticou o Carrascal quando ele estava na baixa, e eu não me arrependo, porque cobrar é amar essa camisa. Mas eu também tenho grandeza para reconhecer quando o cara dá a resposta dentro de campo. E é isso que ele fez. Deu a volta por cima. Isso, para mim, vale mais do que qualquer contratação de impacto, porque mostra caráter. Na minha visão, se o Jardim souber usar esse momento é uma peça cirúrgica. Repito, cirúrgica.
Não é o titular absoluto que vai carregar o time nas costas, mas é o cara certo, na hora certa, pro jogo certo. Contra o Cruzeiro, em mata-mata, um jogo truncado, decidido em detalhe, é exatamente o tipo de partida que pede um jogador de drible, de jogada individual, de lampejo. E o Carrascal, confiante, entrega isso. E tem mais, meu irmão, quando o jogador recupera confiança, ele joga leve. E jogador leve, em Libertadores, é perigo pro adversário. Eu tive que parar e respirar quando li essa informação, porque eu enxergo aí um trunfo que a imprensa ainda não tá dando devido valor. Então é o seguinte, nação, o Flamengo entra nessa decisão mais forte do que muita gente imagina. Não porque fez a contratação dos sonhos, mas porque reencontrou um jogador dentro de casa. O Carrascal volta a ser opção real, o Jardim ganha uma carta na manga e o elenco ganha moral. Isso, somado ao que o time já vem apresentando, coloca o Mengão em condição de ir pro Maracanã e resolver. A gente não tem tempo para divagar. O jogo contra o Cruzeiro vai ser decidido nos detalhes, na intensidade, na bola parada, e nesse um lance de genialidade que o Carrascal pode dar. Fica de olho nele, porque eu tô te avisando, ele pode ser o nome do jogo. Agora eu quero ouvir você, que é a parte que eu mais gosto. Comenta aqui embaixo, você quer o Carrascal de titular contra o Cruzeiro, ou prefere ele entrando no segundo tempo como arma? Sim ou não, me fala a sua opinião, que eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like agora, porque esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer e levar essa resenha para mais flamenguista. Compartilha com aquele seu amigo rubro-negro que vive discutindo escalação. Isso aqui não é um canal de robô, é um canal feito por flamenguista para flamenguista. Aqui é Flamengo Notícias Rio de Janeiro e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, nação. Vamos, Flamengo!